aqui alguns convites, vamos ver se o pessoal vai ver. Comercial Afogado, seja bem-vindo. Gente, voltando aqui de onde eu parei, né? Na live anterior, porque desligou tudo aí. Nós estamos falando sobre administração. Essa live é uma resposta, certo? É uma pesquisa que eu fiz aí no Instagram, quais eram as dificuldades dos empresários, se era administração, gestão de pessoas ou vendas. E aí deu um empate técnico. Vendas perdeu em 1 ponto percentual em relação à administração e gestão de pessoas. Agora nós vamos falar sobre a questão da entropia. Eu fiz algumas perguntas, vou repetir aqui. Quem antes de abrir o negócio, né, fez um Canvas ou um plano de negócios ou fez uma pesquisa, né? 2 pessoas das quais estavam aí fizeram, que foi Wagner e Luiz. Quanto sua empresa precisa faturar para ter lucro? Wagner disse que sabe, né? O único que respondeu que sabia. Uma outra pergunta que eu fiz para vocês foi como você usa o lucro da sua empresa, né? E se você não sabe qual é o lucro, não vai saber como usa. Cada funcionário sabe exatamente qual é a função que precisa desenvolver, quais são as atividades que aquela função exige. E só Cláudia respondeu que lá na Fox Winner ela sabe, né? Isso. Ela feliz aí que uma pergunta ela respondeu sim. Se os seus funcionários forem demitidos, quem e como os próximos vão ser treinados, né? Cláudia Mira disse que tem isso lá na Fox Winner, que bom. Qual a missão da sua empresa? Voltou. Qual a missão da sua empresa, né? Estou melhorando a estrutura física do negócio, exatamente, com o lucro. Pronto. Wagner acabou de falar aí, né, que ele tá pegando o lucro da empresa dele, certo? Está reinvestindo na empresa. Wagner começou com uma estrutura menor, enxuta, e à medida que o negócio foi crescendo, ele foi reinvestindo o lucro dele dentro do negócio dele. Essa é uma resposta sim, né? Qual é a missão da empresa? A Fox Winner tem a missão, é importante. Ana, por que é missão? Para quem entrou agora, razão de ser do seu negócio. Saber qual é a razão de ser do seu negócio faz toda a diferença para que você consiga administrar ele melhor. Outra coisa, a missão, a visão, onde você quer chegar. Como é que você vislumbra o seu negócio daqui a 5 anos, daqui a 10 anos? Eu sei que Wagner também tem isso aí, né? E a 8ª pergunta que eu fiz antes da live cair foi quais são os valores do seu negócio. O que são os valores? O valor, ele é intangível, né? Tá relacionado aos princípios e às crenças do seu negócio. O que são os princípios, Ana? A conduta do seu negócio. Ética é um valor, sustentabilidade é um valor, outro valor é comprometimento com o cliente, qualidade de atendimento. Existem várias frases aí, fatores, condutas e crenças que nós estamos construindo juntos, com certeza, Wagner. E aí, nós estávamos na entropia. O que é que acontece? Porque a maioria dos empresários dizem que tem dificuldade de administrar. Diferente das pessoas que nascem, crescem e morrem, o objetivo do negócio é nascer, crescer, 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 crescer. À medida que o negócio cresce e chega num estado de maturação, né? No ciclo de vida do negócio, ele vai estar maturado. A empresa começa a se desorganizar. Que é isso a gente chama de entropia, que é entropia negativa. A empresa ela começa a desorganizar e você precisa saber por que essa empresa está se desorganizando. E eu estava falando para vocês exatamente isso. Quais são os fatores que levam ao processo entrópico? A dificuldade de administrar, a desorganização do negócio. Primeiro, a desorganização do trabalho. Se o seu funcionário não sabe qual é a função e quais as atividades que ele tem que desenvolver, vai chegar uma hora que vai começar a se desorganizar.
Quando eu não tenho uma divisão de função e de tarefas, eu vou ter acúmulo de tarefas. Ou eu vou ter gente trabalhando demais e gente trabalhando de menos. Então, há uma desorganização do trabalho e aí eu tenho dificuldade de administrar. Quais são as causas da desorganização do trabalho? Uma delas, que algumas pessoas aí vão se identificar porque eu dou consultoria e já sei, é a questão da centralização do poder, ou o personalismo do chefe. O dono da empresa, o dono do negócio, o empreendedor, ele é muito centralizador. Tudo tem que passar por ele, toda tarefa tem que passar por ele, tudo ele tem que avaliar. E as pessoas, elas não têm autonomia para fazer e tomar decisão, né, Pedro? Pedro acabou de entrar. Então, a centralização do poder, o personalismo do chefe faz com que as funções terminem se desorganizando. As pessoas não se sentem seguras em fazer nada sem que o chefe diga sim, sem que o chefe oriente. Então, né, Cláudio Mira Moraes? Pedro, você acha isso? Pois é. E aí eu tenho que começar a desmistificar essa questão da centralização. Se as pessoas sabem quais são a função e quais são as atividades que ela tem que fazer, eu tenho que supervisionar e não centralizar a tomada de decisão. Outra coisa que leva à desorganização é o desperdício. Gente, desperdício de quê, Ana Maria? Desperdício de tempo. Algumas vezes por necessidade de encontrar... Exato. A dificuldade do material humano faz com que o gestor seja centralizador e ele termine deixando que a empresa só funcione se ele estiver lá. Isso é péssimo, porque numa necessidade de ausência a empresa para. E aí você também não consegue construir bons profissionais, porque eles vão ficar sempre dependentes de você. Um outro fator é a questão dos focos crônicos de desperdício. Gente, né, os funcionários não gostam muito, né, de falar sobre isso, mas o desperdício de tempo, a má administração do tempo, ela é um fator importantíssimo da desorganização dentro da empresa e leva ao processo entrópico. Poliana, seja bem-vinda. E aí, como é que há o desperdício de tempo? Desperdício de tempo com o mau uso das ferramentas eletrônicas, por exemplo, o mau uso do celular, do WhatsApp, do e-mail, das redes sociais, que às vezes é até da empresa, mas você usa de forma errada, na hora errada, na quantidade de tempo errada, enfim. Outra coisa é o desperdício de tempo para resolver problemas pessoais. E aí, o funcionário está resolvendo problemas pessoais e termina perdendo tempo e atrasa o trabalho e perde o foco. Toda vez que você sai do foco, você leva um tempo para voltar para esse foco. Wagner está falando de um ponto importante, né? Você investe em treinamento e o funcionário não se interessa em receber esse treinamento de forma gratuita. Realmente, só que aí eu vou voltar a um ponto. Como nós falamos no início, poxa, você vai contratar uma pessoa e lá na frente vai ter esse ponto aí de recrutamento e seleção. Você vai contratar uma pessoa, mas quando essa pessoa chega dentro da sua empresa, você não diz para ela, ó, a missão da minha empresa é essa, eu vislumbro chegar em tal ponto, certo? A sua função vai ser essa, as atividades que você vai desenvolver são essas. Você quer, topa, porque às vezes a pessoa tá lá para resolver um problema pessoal e a gente tem essa dificuldade. Eu trabalho com recrutamento e seleção e eu sei disso. As pessoas vão trabalhar nas empresas para resolver um problema pessoal financeiro, quer ganhar dinheiro para pagar a conta. Ela tá nem aí se tua empresa vai crescer, se a tua empresa vai ter resultado, se vai ter lucro, se não vai ter lucro. Ela não tem esse interesse. E ainda existe um segundo fator. É a questão da pessoa ir lá, aprender tudo e abrir uma empresa concorrente. Paciência, você não vai ter o controle sobre isso. Só que a empresa, o cara pode ir lá aprender e sair para abrir um negócio para ele. Problema dele. A gente não tem esse controle sobre o outro.
a grande X da questão está no recrutamento e seleção. Em fazer um recrutamento e seleção correto, aplicando as técnicas corretas, fazendo análise de perfil profissional daquela pessoa, fazendo análise de perfil comportamental, entrevistando essa pessoa, avaliando o currículo que ela trouxe, checando se o que ela botou no currículo é verdade, fazendo um contrato de experiência de 45 dias, no máximo de 90, controlar nesse contrato realmente, ter um acompanhamento do desenvolvimento da pessoa, enfim. Realmente, qualquer treinamento que a gente for dar ao funcionário, mesmo que a gente não cobre dele, é um treinamento, é tempo, né? É tempo que está sendo investido. E tempo é um recurso irrecuperável. Outro ponto que leva, certo, à desorganização do trabalho é o relacionamento da empresa com a comunidade na qual ela está inserida. Então, a empresa ela precisa ter uma relação com o meio ambiente, que é o que a gente chama em OSM do ecossistema. Poxa, Cláudia Mira outro dia estava comentando comigo, poxa, abriu aqui uma empresa que eu achava que ia bombar, que ia ser uma empresa que ia me ajudar muito enquanto empresa vizinha, e a empresa só faz barulho, não atrai público, atrapalha mais do que ajuda. Poxa, eu tenho que saber qual é o ecossistema, né? Eu tenho que ter esse conhecimento de quem são meus vizinhos, quem é o meu consumidor, quem são os meus concorrentes, quem são os meus fornecedores e desenvolver uma relação com eles para que eles saibam qual é o meu objetivo naquele lugar, qual é a minha missão, qual é a minha visão de negócio, quais são os valores da empresa, para poder eu estar interagindo com o meio ambiente, porque isso leva à desorganização. Por exemplo, você aí na Fox Winner, eu programo um treinamento. E aí o meu vizinho faz uma festa no dia do meu treinamento. Vai haver uma interferência aí de valores, eu não vou conseguir dar o treinamento por causa do barulho do vizinho. Então é importante eu saber qual é o ambiente na qual a minha empresa está inserida. Como é que eu vou me relacionar com aquele ambiente? Dr. Geraldo Amorim acabou de entrar, seja bem-vindo. Ana Cleia, seja bem-vinda. Né? Outro ponto importante, comunicação. Gente, comunicação é a chave do negócio. Se você não se comunica com o seu funcionário, é difícil. O funcionário precisa saber qual é a sua missão, qual é a sua visão, quais são os seus valores. Isso é comunicação. O funcionário precisa saber qual é a função e as atividades que ele vai desenvolver. O funcionário precisa saber quais são as metas, como é que você vai avaliar o funcionário, como você está avaliando o seu funcionário, quais são os parâmetros de avaliação que eu vou usar para dizer se meu funcionário está me dando resultado ou não. Como é que eu vou administrar o meu negócio se eu não sei o que cobrar e como cobrar do meu funcionário? Então, a comunicação, ele é um fator que leva à desorganização. Ele leva à desorganização do trabalho e à entropia, né, da empresa. Ruptura no planejamento. Poxa, que planejamento? A maioria nem faz quanto eu preciso faturar em janeiro, em fevereiro, em março, em abril, em maio, quais vão ser as minhas despesas, quais são as datas comemorativas que tem nesse período, quais são as ações que eu vou desenvolver, e eu planejo, mas não executo. Vai levar à desorganização, como eu falei, que não é medido, não pode ser controlado. Então, se você não tem uma forma de medir os resultados que a sua empresa está dando no dia a dia, você não vai ter como ter uma administração. Então, as pessoas dizem, eu tenho dificuldade de administrar o meu negócio, certo? Mas ele começou como? Se ele já começou desestruturado, dificilmente você vai ter condições de administrar. Divisão do trabalho mal definida. Eu vi isso na Faculdade de Tecnologia e Gestão Financeira. Exatamente, Jorge. Outro ponto, processo decisório. Gente, como é que você vai administrar a sua empresa se a tomada de decisão não é estruturada? Você chega lá na sua empresa, tá tudo fora do lugar. Aí você chega, faça isso.
tomou um monte de decisão, mas você não investigou, você não foi saber por que é que tá daquele jeito, você não foi perguntar, você não entrevistou, você não observou, você tomou uma decisão de forma aleatória. Não tem como você ter uma administração estruturada se você não tem um processo decisório. Quando acontecer isso, eu vou precisar avaliar para poder tomar a decisão. Eu dou uma suspensão no meu funcionário, eu reclamo, eu faço uma exigência sem avaliar por que aquilo está acontecendo. Outra coisa importante, que aí Cláudia e Mira vai me ajudar muito nisso, Wagner também, Ana também. Vocês três aí, acho que vão me ajudar muito nisso, que são as empresas que eu tenho mais conhecimento. Gente, o sentimento negativo do funcionário, a visão negativa do funcionário, que já chega achando que não vai dar certo, que é muito trabalho, que tá tudo desorganizado, que ele não sabe fazer aquilo, que o gestor não sabe administrar, que o cliente é ruim, que não vai ter cliente, que não vai vender. Gente, é complicado. E aí eu preciso trabalhar isso no meu funcionário. Isso é administração. Eu, como gestor, preciso trabalhar isso no meu funcionário. Como? Mostrando para ele precisa se sentir à vontade e seguro dentro daquela empresa, sabendo que aquela empresa tem missão, visão, valores, que tem objetivos a serem alcançados, que tem um planejamento de negócio, que cada mês eu tenho que bater a meta. Lá na Fox Winner, existe muito estabelecimento de metas. Olha, em tantos dias eu preciso de tantos alunos, em tantos dias eu preciso ter tantos alunos de graduação, tantos de pós e tantos de curso técnico. Eu falo isso porque eu presto consultoria lá, né? Ajudo a Cláudia e Mira na Fox Winner. Então, tem estabelecimento de metas é muito importante para poder eu ter o controle do meu negócio. E a questão, voltando ao desperdício de tempo, as pessoas são muito pessimistas, né? Acreditam que não vão alcançar. Isso é muito ruim. Isso é uma perda de tempo, já pegando aí o pessimismo como um gancho para a gente falar de desperdício de tempo. Gente, uma comunicação atrasada, ela é desperdício de tempo. Você deixou de falar para o seu funcionário na hora certa. Uma outra coisa de desperdício de tempo que eu vou falar para vocês aqui é reuniões muito demoradas, que você não se preparou para a reunião, você não fez lá uma pauta do que vai ser discutido, quanto tempo cada um tem para falar, isso é perca de tempo. Reuniões de 2, 3, 4, 5 horas é total perda de tempo. Interrupções no trabalho. Você interrompeu o trabalho para ir atender uma ligação pessoal, para ir responder uma mensagem no WhatsApp, para ir tomar um cafezinho, fumar um cigarro, bater papo. Conversas paralelas são totalmente perdas de tempo. O funcionário tem que saber que não tem como trabalhar com pessoas pessimistas, realmente não tem. O funcionário precisa saber que aquela hora que ele está dentro da sua empresa, a hora não é dele. Ele está vendendo aquele tempo para a empresa está pagando, remunerando ele para que naquele momento ele se dedique à empresa. E aí eu preciso deixar o funcionário consciente disso para que eu não tenha que estar o tempo todo fiscalizando. O funcionário, ele tem que ter a consciência daquele momento ali, ele tem que produzir. E isso é administração. E aí, o que é que acontece? Eu vejo, quando eu vou nas empresas como cliente, ou como um cliente oculto, ou observando, ou como uma consultora, eu vejo pessoas no celular, eu vejo pessoas recebendo parentes, principalmente no interior. É um parente que passa, fala, oi, tudo bom? Como é que foi a viagem? Como é que foi o final de semana? Isso atrapalha, tira do foco. É uma empresa que tem uma televisão para o cliente assistir. O funcionário se distraindo, assistindo coisas e fazendo comentários. Agora com coronavírus. Quantas pessoas no ambiente de trabalho estão parando para falar do coronavírus? Falar mais do que agir. A função nesse momento é ter a higiene, é limpar as mãos. Meu álcool em gel tá até na bolsa. É limpar as mãos, evitar a contaminação e focar no seu trabalho. E as pessoas perdem muito tempo com conversas paralelas. E tempo é dinheiro, e o tempo é irrecuperável, um recurso que já foi, passou, não volta mais.
E aí isso leva ao processo entrópico. Como é que você está administrando o tempo dentro da sua empresa? Como é que os funcionários estão usando o tempo? A favor ou contra? Aquele funcionário que diz assim, por exemplo, ele trabalha 8 horas, aí tá faltando 15 minutos para ele encerrar o horário dele. Ele já vai desligando o computador. Se chegar um cliente, ele já não atende. Esses 15 minutos é tempo trabalhado. E aí, chegou um cliente, ele vai fechar daqui a 15 minutos, volta amanhã. Isso é perca de tempo. Então, é preciso trabalhar muito isso, porque tempo é ouro. Tempo é dinheiro. Tempo é um recurso irrecuperável e isso leva à entropia. A questão da burocracia. Tem gente que é muito amarrada à burocracia. Precisa assinar isso, precisa fazer isso e hoje não dá tempo. Volte amanhã e termina perdendo o cliente. Cuidado para não ser burocrata demais. O apego às normas, ao padrão mínimo de desempenho, à supremacia, ao conflito, gente, conflito com clientes por causa de uma burocracia. Então é importante que nós gestores tenhamos a consciência de que burocracia demais não é legal. Você termina perdendo cliente, perdendo tempo, perdendo controle. Burocracia é importante, você ter as ferramentas certas de gerir, mas cuidado para não ser excessiva. A falta de pontualidade. A falta de pontualidade do seu funcionário, como a gente já falou, é um recurso, leva a desperdício de tempo. Isso leva à desorganização do trabalho e ao processo entrópico. Aí, insegurança do funcionário na tomada de decisão. O funcionário ele fica muito inseguro. Quando ele está inseguro, ele leva muito tempo para resolver alguma coisa. Isso também leva a desperdício de tempo. Então, é importante você trabalhar essa questão da insegurança no funcionário, certo? Gente, a entropia, ela acontece normalmente quando a empresa está crescendo, no processo de crescimento. Aí eu faturava 10 mil, agora eu estou faturando 20. É normal que a entropia aconteça. Eu tinha 2 funcionários, agora eu tenho 4. Eu estou crescendo em número de funcionários. Então, é normal que haja o processo entrópico. O que a gente precisa entender é que eu preciso evitar o processo entrópico, que é o que a gente chama de entropia negativa. Como? Descobrindo onde é que eu estou errando. E a administração, você não vai conseguir administrar o seu negócio se você não tiver as funções e as atividades dos funcionários definidas. Se você não tiver uma missão, uma visão e os valores, se você não tiver um estabelecimento de metas e de objetivos, se você não souber quanto você precisa faturar para pagar suas contas e ainda ter lucro, se você não souber onde você está colocando o lucro da sua empresa, e você não vai conseguir administrar a sua empresa se você não tiver uma visão. Porque quando eu não sei aonde eu quero chegar, qualquer caminho serve. Então é importante você saber aonde você quer chegar. Daqui a 3 anos, como é que você quer ver a sua empresa? Daqui a 5 anos, como é que você quer ver a sua empresa? Para que você consiga ter administração, objetivos, planejamento. Deixa eu ver se ainda tem uns alunos de administração aqui. Gleice Elmo, estava aqui, já saiu. Eu preciso ter objetivos, eu preciso ter planejamento, eu preciso executar esse planejamento, né? Dirigir, controlar e avaliar o tempo todo. Essas são as funções da administração. Se eu não tiver isso, eu não vou conseguir ter a administração. E aí isso é uma frustração para a maioria dos funcionários, dos gestores, que chega no final do mês, precisa pagar salário, precisa pagar imposto, precisa pagar aluguel. E cadê o dinheiro? Onde o dinheiro está? Né? Igual aquela música que diz, cadê o dinheiro, cadê o dinheiro, onde está o dinheiro? Você não sabe onde está, porque você não tem uma ferramenta de controle. Eu até postei hoje, ou foi ontem, falando da questão dos sistemas. As empresas maiores, elas têm sistemas, software de gestão de negócios.
As empresas, tem empresas que tem, eu tenho uma cliente que ela tem 3 softwares de gestão. Para cada produto ela usa um software, mas ela não consegue juntar esses 3 softwares em um documento só que ela consiga saber quanto cada produto dela dá de fatura, quanto é o lucro e quais são os custos. E aí é complicado. Como é que você quer administrar o seu negócio se você não tem essas informações? Para finalizar, Ana, qual é a sua sugestão? Faça um canvas do seu negócio. Faça um canvas do seu negócio. É o primeiro ponto para você saber quem é a sua empresa. O que é que o canvas vai lhe dizer? Qual é a proposta de valor que você vai ter? Quais são os serviços ou produtos que você oferece? Serviços ou bem de consumo, que são produtos. Quem são seus clientes? Como você vai se comunicar com ele? Quem são seus parceiros? Quais são as atividades que você desenvolve dentro do seu negócio? Quais são os recursos que você precisa para o negócio funcionar? Quais são os custos e quais são as receitas? Como o seu negócio é remunerado? Por exemplo, eu na Estruturar Consultoria, meu negócio é remunerado através de palestras, eu dou palestras, certo? O meu negócio ele é remunerado através de consultorias, eu dou consultorias. O meu negócio ele é remunerado através de treinamentos, eu dou treinamentos. E o meu negócio ele é remunerado através de coaching individual. Então, eu tenho 4 formas de remuneração. Quais são as despesas do meu negócio e qual é a minha oferta de valor? O que é que eu quero ofertar para o meu cliente? E a oferta de valor faz toda a diferença. Eu quero ofertar para os meus clientes segurança, porque a partir do momento que você tem uma consultoria, você vai se sentir mais seguro, né? Porque eu vou entregar ferramentas que o cliente vai se sentir mais seguro. O que é que eu vou oferecer para o meu cliente? Crescimento, porque a partir do momento que você desenvolve um plano de negócios, que eu faço isso, eu desenvolvo Canvas para o cliente. A partir do momento que ele tem um Canvas, ele vai saber a visão, vai estabelecer uma visão e vai saber aonde o negócio dele vai chegar e aí ele vai conseguir crescer. Na consultoria eu consigo treinar os funcionários dele para o objetivo que ele quer. Na consultoria eu desenvolvo a ficha de função do funcionário, né? Daquele cargo específico, o funcionário vai saber o que ele precisa fazer, quais são as atividades, qual é a função dele. Então, o que é que eu ofereço para o meu cliente? Segurança. Eu ofereço para o meu cliente crescimento. Eu ofereço para o meu cliente credibilidade, porque ele vai ter credibilidade a partir do momento que ele vai oferecer para o funcionário dele informação sobre o que é o negócio, quais são os objetivos, o que é que a pessoa vai ter que fazer lá dentro. Então, assim, é importante você saber o que é que você oferece. Eu ofereço isso como minha oferta de valor? Através dos meus serviços, consultoria, treinamento, palestra e coaching, certo? E aí, gente, é importante você fazer isso para que você consiga administrar melhor o seu negócio. Fabinho, seja bem-vindo, né? Obrigado pela audiência. Tamires também. Jorge Matias, obrigada pela participação. Cláudia Mira também. Gente, perguntas. O que é que você quer me perguntar? Vou dar um tempinho aí para vocês me fazerem uma pergunta, de repente eu posso ajudá-los. Ana, tem alguma pergunta a fazer sobre o que a gente discutiu hoje? Deixa eu ver se falta alguma coisa eu falar para vocês aqui. Não. E aí, Ana, quer perguntar alguma coisa? Poliana, Wagner, Cláudia Mira falou aqui, né, que é centralizadora. Tem vergonha de dizer, mas ela é centralizadora. Mas isso é fácil de ser trabalhado a partir do momento que você identifica que é centralizador, né? Não tem como trabalhar com pessoas pessimistas, realmente. Mas veja só, isso é identificado à medida que você faz o recrutamento e seleção. Lá no desperdício de tempo, é recrutar a pessoa da forma errada.
A seleção de funcionário errada vai lhe levar a um desperdício de tempo. Por quê? Porque a partir do momento que você não seleciona da melhor forma, vai perder tempo, porque você vai ter que selecionar outra pessoa e treinar de novo. Dizer que Wagner tá dizendo aqui que aprendeu que feito é melhor que perfeito. Exatamente. Às vezes a gente fica demorando para tomar uma decisão, esperando ser a perfeita. Não vai ter, né? Perfeito só Deus. Deus é o único perfeito. Então faça, execute, mas faça de forma organizada, né? Wagner aí, quando foi abrir a Sapori, o que é que nós fizemos? Nós fizemos um canvas da Sapori. E aí começou, a partir do dia do canvas, a Sapori existiu e foi para a rua e tá melhorando a cada dia que passa e crescendo, né? Cláudia Mira, nós fizemos recentemente o canvas lá da Fox Winner, que não tinha. E claro, eu queria que Cláudia Mira dissesse para mim aí como o canvas contribuiu. Me diga aí em 2, 3 palavras, como o Canvas contribuiu para que você hoje tenha uma administração melhor da Fox Winner. A sensação de fazer bem feito. Pois é, porque assim, a gente fica querendo o perfeito. Mas a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, a gente tem a probabilidade de melhorar sempre. A partir do momento que você avalia, todo dia você se autoavalia. Não é isso? Vocês aí, Cláudia Mira e Wagner, eu tenho certeza disso. Poliana fez um comentário interessante, eu vou falar sobre isso, turnover. Cláudia Mira e Wagner são pessoas que vivem o tempo todo se autoavaliando, né? Se autoavaliando. Hoje isso é importante, lá na função da administração, não é isso, Poliana? É o avaliar, eu me avaliar a minha administração, avaliar o meu produto, avaliar o meu negócio e saber onde é que eu posso trabalhar para melhorar. Cláudia Mira mudou a Fox Winner de uma forma estrondosa, vamos dizer. Como foi que chegamos a esse nível? A partir da avaliação, de estar o tempo todo se autoavaliando, tendo uma visão, saber onde eu quero chegar, né? E sabendo onde eu quero chegar, eu vou desenvolver as estratégias corretas. Luiz, que não tá mais aí, né? Da casa do... Acho que é Casa do Criador. Deixa eu entrar aqui para ver se ele ainda tá aqui. Luiz, ele fez o Casa do Vaqueiro aqui em Custódia. Ele começou, a empresa dele nem abriu ainda, mas ele já tem um canvas. Ele já sabe onde ele quer chegar. Ele já tem missão, visão e valores. Ele já sabe o que é que ele precisa fazer para que o negócio dele tenha resultados, né? Então, assim, é muito importante eu saber onde eu quero chegar, né? Poliana falou aí de um fator importante, que é o turnover nas empresas, né? O que é o turnover? Eu vou escrever aqui. O que é o turnover? O turnover é a rotatividade. Existem funções que a rotatividade é alta, né? Wagner e Poliana aí trabalham com comida, a mesma coisa. Na área de alimentação, a pessoa precisa gostar daquilo. Se a pessoa não gostar, possivelmente ela não vai dar resultado para a empresa. E ela vai terminar saindo. Ou eu vou demitir, ou ela vai pedir demissão. Porque ela não se identificou. É importante, na hora que eu faço recrutamento e seleção, e aí eu vou entrar numa área que eu também trabalho, quando eu faço recrutamento e seleção, primeiro, currículo, eu elimino pelo currículo, porque às vezes o currículo da pessoa não condiz, poxa, se ela não teve cuidado nem com o currículo, que é o cartão de visita dela, será que ela vai ter cuidado com a minha empresa? Né? Possivelmente não. Então, o currículo, depois uma prova para saber qual é o conhecimento que aquela pessoa tem na área que ela vai atuar e trabalhar, porque às vezes eu estou fazendo um recrutamento, por exemplo, para representante comercial. Aí chega um monte de gente lá se dizendo que é representante comercial. Aí bota no currículo um monte de coisa, tá?
O que é que ele sabe sobre a função? Então, é importante fazer uma prova. Eu faço essa prova para avaliar qual é o conhecimento que ele tem da função. Eu faço 2 testes, o egograma, que vai falar do estado de ego da pessoa, para conhecer ela um pouco mais, para saber se ela é uma pessoa crítica, se ela é uma pessoa mais equilibrada emocionalmente, né? E depois eu faço o DISC, que é um DISC mais resumido, que vai dizer se essa pessoa ela é uma pessoa dominante, influente, estável ou conforme. E aí vai dizer os pontos fortes e os pontos fracos daquela pessoa. Isso já vai me dar muita informação para que eu saiba quem eu estou contratando. E por último, eu faço a entrevista. Na entrevista, a gente vai fazer perguntas para saber se a pessoa se identifica ou não com a área na qual ela vai trabalhar. Porque se a pessoa não se identifica, não adianta você selecionar aquela pessoa. Porque aí você vai aumentar a rotatividade, e a rotatividade é custo. Porque eu perdi tempo treinando, porque eu perdi tempo selecionando, porque aquela pessoa terminou entrando na minha empresa e sabendo de um monte de informação, e isso é péssimo. Então, assim, a rotatividade, o turnover, ele é realmente muito complicado e ele é péssimo para as empresas e atrapalha totalmente e leva, inclusive, a empresa no processo de entropia. Mais alguma pergunta, gente? Deixa eu ver aqui. Algumas vezes. Gente, agora sim, nós estamos num mercado muito complicado, né? Um mercado difícil de mão de obra, né? A gente encontra pessoas muito descompromissadas, desinteressadas, e eu associo muito isso à questão dos bolsas, né? Da vida aí, que deixaram as pessoas acomodadas. A minha geração, a nossa geração, da maioria das pessoas que estão aí agora me assistindo, elas têm um outro pensamento, né? Em relação a trabalho. Cláudia Mira colocou aqui, ver onde estão os gargalos. Pois é, eu perguntei a Cláudia Mira como é que o Canvas ajudou a ela na administração do negócio. Ela falou aí, ó, visão geral do negócio é você ter uma visão ampla. Gente, é a foto do teu negócio. Eu tenho o meu ali, pregado na parede, inclusive hoje, depois da live, eu vou fazer uns ajustes nele, porque já tá precisando fazer umas alterações. Muitas oportunidades, ela começou a ver oportunidades que não eram vistas no negócio dela antes. Isso gerou a venda, né? Trouxe um resultado financeiro. Ver onde era que estavam os gargalos, isso é muito importante, porque às vezes, por exemplo, eu quero vender, mas eu não tenho o recurso que eu preciso, né? Quais são os recursos que eu preciso para o meu negócio funcionar? E o Canvas, ele ajuda muito nisso. E as empresas não fazem. A maioria das empresas não fazem um plano de negócio. O empreendedor, ele é empreendedor por necessidade, ele vai começando do zero e começa de forma informal e termina perdendo o controle. E às vezes é um negócio que poderia dar muito resultado, termina não dando resultado, né? Porque ele foi feito simplesmente da forma errada. Gente, é importante demais, né? A teoria, ela vai melhorar muito a sua prática e as pessoas são muito resistentes à teoria. A teoria, ela vai ajudar a sua prática. E aí, quem já fez um curso de administração, trabalha numa empresa, tenta implementar as teorias. Os livros têm tudo isso, ó. Os livros têm, eu uso todos os meus livros. Eu ganhei um livro aqui quando eu fui para o México, né? Eu viajei com esse professor aqui, Emanuel Leite. E hoje eu até compartilhei aí um pedacinho. Eu quero encerrar com isso aqui, porque eu achei engraçado, né? Um dos poucos livros que eu tenho na minha biblioteca que eu não li ainda. Comecei a ler ele hoje, vou afirmar isso para vocês, né? Estava guardado ali. Um empreendedor constitui o núcleo da empresa. Sua empresa é você, em primeiro lugar. Com um comandante capaz, uma empresa tem todas as possibilidades de obter sucesso. Então, você é o comandante desse barco como empreendedor. Sem ele, está fadada ao caos. Sem um empreendedor, né, a empresa está fadada ao caos. E aí, ele colocou aqui quais são as principais qualidades e fraquezas de um empreendedor.
Primeiro, virtudes a cultivar no empreendedor. O empreendedor ele tem que ter integridade, certo? Tem que ser íntegro, tem que ser gentil, tem que ter disciplina, coragem e sabedoria. E eu e Claudio Mira estávamos falando essa semana, no nosso encontro semanal, a questão da gentileza. Será que para eu ser um bom gerente, eu preciso, para eu cobrar, eu preciso não ser gentil? Não preciso deixar a gentileza. Eu tenho que ser gentil e ao mesmo tempo saber cobrar, mas eu não posso confundir as coisas. Quais são as fraquezas que o empreendedor precisa eliminar? Imprudência, insegurança. O empreendedor ele não pode ser inseguro. Você é o dono desse negócio, a ideia foi sua. Você que construiu ele, então tenha segurança, seja seguro sempre. Volatilidade, sensibilidade excessiva às críticas. Poxa, um empreendedor que fica com mimimi porque alguém te criticou. Não seja sensível às críticas. Pega aquela crítica, usa como mola propulsora para o teu negócio. Não cultivar a difusão do conhecimento. Gente, conhecimento é a base de tudo. É sim, o conhecimento te leva ao sucesso. Desde que você bote ele em prática, escolha aí uma vertente que você quer usar, que vai te dar suporte para você gerir o seu negócio, certo? Então, assim, o que eliminar? Imprudência, insegurança, volatilidade, sensibilidade excessiva às críticas e não cultivar a difusão do conhecimento. Cultive o conhecimento na sua empresa, ele vai fazer toda a diferença. Aí, o que você deve cultivar? Integridade, gentileza, disciplina, coragem e sabedoria. O empreendedor ele precisa ser sábio, ter equilíbrio emocional, saber a hora que tem que ficar em cima do muro para olhar os dois lados, avaliar e tomar a melhor decisão. Gente, espero que eu tenha contribuído com vocês hoje. Amanhã nós vamos falar de gestão de pessoas. A gente falou um pouquinho hoje, mas amanhã a gente vai focar em gestão de pessoas. Não percam amanhã. Convida os colegas. Infelizmente, o início dessa live foi perdido porque eu coloquei o meu suporte, né, do celular preso no computador. E aí o computador foi escorregando, eu tive que ajustar aqui e terminou desligando o celular. E eu perdi o início da primeira live, né, o início da live. Mas eu vou salvar essa aqui mesmo assim, que a gente fez um resumo breve. E amanhã nós vamos entrar com gestão de pessoas. Gente, tem alguma pergunta, me manda no direct, que amanhã eu respondo para vocês. Em relação à gestão de pessoa, eu tenho essa dúvida. E eu vou compartilhar uns spoilerzinhos para vocês saberem mais ou menos o que eu vou falar. De repente, criar aí umas ideias para vocês me perguntarem, certo? Gente, muito obrigada pela participação. Claudio Mira, obrigada pela participação de sempre. Estamos juntas. Precisamos marcar nosso encontro dessa semana, né? Só seremos nós duas, então, higiene, dá para fazer. Coronavírus realmente é um vírus, né? Para encerrar, sem falar no coronavírus, né? O coronavírus realmente é uma situação de alerta, é uma questão de higiene, mas nós empreendedores sabemos que o mundo não pode parar. Nós que vivemos do nosso negócio, que não temos renda fixa, sabemos que precisamos continuar trabalhando, que as empresas precisam continuar faturando, porque senão o país vai parar. O que nós temos que ter é cautela, a questão da higiene, de limpar a mão. Se estiver espirrando, eu tenho rinite alérgica, então tenho que me policiar sempre, vou comprar máscara, porque às vezes eu vou em algum lugar e por causa da rinite eu espirro. Então eu vou me prevenir em relação a isso. Lavar as mãos sempre, ficar em casa, trabalhar o máximo em casa e com um número pequeno de pessoas. Enfim, a gente tem que se prevenir, mas não podemos deixar o mundo parar. O Brasil não pode parar. Nós não podemos parar 100%, porque a economia não pode parar. E isso vai trazer uma recessão muito grande para o nosso país. Então, tomar as medidas de segurança cabíveis, evitar festas. Eu tinha programado um treinamento de liderança de alta performance agora para março. Já vou
não vou divulgar, vou esperar diminuir isso aí, porque vai ser um evento com mais ou menos 50 pessoas, então vou dar uma segurada, mas nós precisamos continuar administrando as nossas empresas e trabalhando, né? Porque precisamos sobreviver e a gente precisa de dinheiro, e dinheiro é importante, já falamos disso em outro momento, né? Obrigada, boa noite.